E aí, gente, essa segunda parte da segunda aula, que trata da estrutura de um documento, tá? Então, na primeira parte eu comentei um pouco sobre o preâmbulo, né, que inclui o document class, o comando document class, que, né, ele vai fazer com que a gente estabeleça um tipo de documento e, se a gente quiser, também algumas opções de formatação específicas, no caso. E também o preâmbulo também é constituído pelos pacotes que nós iremos utilizar no nosso projeto, tá? Então agora a gente vai construir o nosso corpo, né, do nosso documento. E o corpo, ele vai ser todo o texto que vai estar dentro do nosso documento. Como assim, né? A gente vai ter que, pra gente fazer com que tenha texto no nosso documento, a gente tem que começar, depois do preâmbulo, com o comando begin, tá? Document. O begin, né, o contrabarra begin, na verdade, ele é chamado de ambiente. O ambiente, ele é uma estrutura onde a gente vai ter um começo e um fim, e dentro desse começo e desse fim, a gente vai ter o nosso conteúdo, né? Então, no caso do nosso corpo de documento, a gente vai ter um begin document, tá? É um comando específico. Então, aqui a gente tem no código-fonte que a gente pode observar que o nosso texto está dentro desse ambiente begin document. E o begin document, no caso, o ambiente begin e end, né, ele vai também utilizar chaves. Então, assim, gente, o chaves, ele geralmente é para ambientes, tá? E ele é extremamente importante, é o que é mais utilizado. Os colchetes geralmente são utilizados mais para algumas opções específicas que são opcionais, não são obrigatórias, tá? Então, é isso. No nosso corpo de documento, a gente vai começar com begin document, e esse begin ele vai ter que ter um fim, né? Que vai ser o end document. Então, aqui a gente tem a linha final. Geralmente, quando a gente cria um ambiente, né? Um ambiente que começa com begin, quando a gente dá enter, ele já vai dar o end ali embaixo. Então, a gente só tem que incluir o texto no meio. Então, já facilita o processo, tá? Então, para vocês terem para vocês verem como é que funciona, se eu pegar essa frase, né? Vamos pegar essa frase e vamos colocar ela depois do nosso corpo, né? Depois do nosso ambiente, na verdade. Aqui. Tá, agora eu vou compilar, tá? Desapareceu. Por que desapareceu? Porque o Verlif não conseguiu ler, porque não está no nosso ambiente de documento, tá? Então, ele entende que aquele texto não faz parte do nosso documento, tá? Então, para que ele apareça, ele tem que estar dentro do nosso ambiente, tá? Então, vamos voltar aqui. Pronto. Agora, recompilando de novo, vai reaparecer, viu? Então, é muito importante vocês terem bastante cuidado, tá? Esse é um dos ambientes, esse tipo de ambiente. Eu vou tratar nas próximas aulas sobre a definição de ambiente e os tipos de ambientes, tá? Mas esse é o principal, primordial, porque é o nosso documento, é o nosso corpo do texto, né? Então, beleza, a gente sabe que a gente tem que escrever dentro, né, do nosso ambiente document, certo? E aqui agora eu vou mostrar alguns comandos básicos, que na verdade são caracteres que a gente utiliza e que vão fazer determinadas coisas, tá? Começando pelo porcentagem, né? Então, a porcentagem, ela vai ser o comentário. O que isso quer dizer? Quando eu coloco o símbolo de porcentagem, eu escrevo algum texto, então aqui está um comentário, vou colocar assim, o compilador não vai ler essa linha. Ele vai identificar que aquilo ali não é um comando, aquilo ali é apenas um comentário no nosso código-fonte, tá? Então, a porcentagem ela vai servir para comentar no nosso código-fonte. Então, se vocês não querem utilizar, tá vendo? Eu compilei e não apareceu aqui. Agora, se eu tirar a porcentagem, ele já vai aparecer, tá? Pronto, apareceu. Então, vamos deixar assim. Então, se vocês não querem usar o revisar aqui, né, a ferramenta revisar, vocês também podem deixar comentários no código-fonte. E aí ele vai ficar destacado em verde.
No caso, gente, o comando de porcentagem, né, de comentário, ele vai comentar apenas a linha, né? Então, por exemplo, se eu der um espaço aqui, eu começo a escrever, ele já não considera como comentário, tá? Então é da linha. Então toda vez que eu trocar de linha, se eu quiser comentar várias vezes, eu tenho que ficar colocando porcentagem sempre, tá, gente? Então, outro comando é o e-comercial, tá? O e-comercial, ele serve para separação de colunas em tabelas. Eu vou mostrar isso mais adiante, tá? Mas eu quis destacar aqui como um outro comando básico. Um outro também, que eu vou mostrar mais adiante, é o cifrão, tá? O cifrão, ó, quando eu coloco uma vez, ele já vai aparecer a segunda vez. Por quê? Porque entre dois cifrão, a gente insere a equação matemática, tá? Então, ele serve para a gente inserir equações matemáticas. Então, tem dois tipos de... A gente pode colocar dois cifrões, então, aqui, se eu colocar uma equação aqui dentro, ele vai aparecer durante a frase. Então, vamos supor... Vou dar um exemplo aqui de equação, tá? Então, tá aqui. A gente tem uma frase, tá, que eu coloquei, a equação ax mais b representa uma função afim. Aqui eu inseri o cifrão, tá, porque eu quero que essa expressão aqui seja definida como uma equação matemática, tá. Se eu coloco um cifrão antes e um cifrão depois, ele vai ficar inserido dentro da frase. Então, vamos compilar para ver. Aqui o e-comercial não leu, né, porque ele é um comando, então ignora o e-comercial, vamos compilar de novo, mas não apareceu mesmo assim, tá. Beleza. Aqui, ó, a equação ax mais b representa uma função afim. Então, aqui a gente tem a nossa expressão matemática no meio da frase. Se eu quiser, então, ao invés disso, eu quero destacar a expressão matemática, eu quero que ela fique no meio da folha, né? Então, eu vou colocar dois cifrões antes e dois depois. Então, aqui é antes e depois também. Opa, aqui, depois também, tá? Aqui eu mudei a frase, tá? Pra, né, deixar mais contextualizado, mais bonitinho aqui. Então, eu coloco dois cifrões antes e dois cifrões depois, tá? E aí ele vai ficar centralizado. Aqui a gente pode ver, né, que a gente tem a frase, ele vai ficar bem centralizado. O documento, ele tá com duas colunas, por isso que tá meio estranho. Deixa eu apagar aqui, que daí a gente consegue enxergar melhor. Aqui eu vou ter que diminuir um pouco. Pronto, aqui tá centralizado, tá, gente? Enfim, a gente tem outros símbolos também, como a própria chave, tá? As chaves, a chave esquerda, que representa o começo, né, de um argumento, a chave direita, que representa o final, tá? Então, a gente tem também outros como subscrito e sobrescrito. O que isso quer dizer? Isso é mais usado nas expressões matemáticas, tá? Então, geralmente, no interior de um ambiente de equação matemática, que mais adiante eu vou explicar, ou entre cifrão, tá? Que ele já define como uma expressão matemática, a gente pode utilizar. Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, colocar o x ao quadrado, vai ser sobrescrito. Então, vai ser sobrescrito. É esse símbolo aqui. Ele vai colocar o 2 no expoente, tá? Se quiser colocar, por exemplo, uma variável que tenha uma sobrescrição, né? Uma subscrição, no caso. Por exemplo, vamos supor aqui, velocidade inicial. Aqui eu quero colocar a palavra aqui. Quando, por exemplo, é uma palavra, eu quero colocar toda ela para baixo, aí eu coloco entre colchetes, que é outra informação também que é útil. Tá, vamos compilar para eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, aqui a gente pode notar, deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, aqui vocês podem notar que quando eu utilizei, né, esse símbolo, a gente colocou o 2, né, como expoente, e quando a gente colocou o underline, né, esse símbolo aqui, a gente colocou toda a palavra inicial embaixo, né, subscrita. Se eu quiser só um símbolo, daí eu não preciso utilizar as chaves, tá? Por exemplo, V0, vamos supor. Aí, velocidade inicial, geralmente a gente escreve assim na física. Pronto, está subscrito, tá? Um outro símbolo interessante também, tá? Um outro comando é o til,
tá? Então, esse símbolo aqui, ele vai significar espaço inquebrável. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tô escrevendo uma frase, tá? E tem essas duas palavras que eu quero que elas fiquem na mesma linha no meu texto. Só que daí, às vezes, o meu compilador, ele vai compilar, se a frase é muito longa, ele pode separar essas duas palavras. E aí, se eu não quero que isso aconteça, né, quero que as duas palavras fiquem na mesma linha, aí eu uso ele, entre as duas palavras, tá? Então, ele vai fazer com que o compilador não quebre essa fluidez, né, da linha, digamos assim. Então, aqui um exemplo, tá? Eu coloquei uma frase: o diretor acadêmico atua desde 2015 com o intuito de representar todos os estudantes de engenharia acústica. Vamos colocar assim, peraí, que eu coloquei errado aqui. Deixa eu corrigir a frase. Enfim, aqui tá corrigido, tá? Então, com o intuito de representar todos os estudantes de engenharia acústica. Vamos supor que eu não quero que esse os esteja aqui na segunda linha, eu quero que ele fique na primeira. Então, o que eu vou fazer? Entre todos e os, ao invés do espaço, eu vou colocar o comando do tio, né, do espaço inquebrável, no caso, e eu vou recompilar. Pronto, agora meu os tá na primeira linha como eu queria, tá? Um outro exemplo também é o contrabarra duplo, tá? Então, no contrabarra duplo, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma quebra da linha automática, tá? Então, ele vai para a próxima linha, mas sem criar um parágrafo novo, tá? Então, por exemplo, essa é uma nova frase. Pronto, recompilei, tá? Então, ele já criou ele quebrou, né, a linha aqui e foi para uma nova, tá? Mas ainda no mesmo parágrafo. Então, gente, essa segunda parte eu já vou encerrar por aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Acho que a última informação interessante é sobre esses comandos. Eu quero que esse símbolo apareça no meu texto. Então, por exemplo, eu quero que o cifrão apareça no meu texto, né? Eu não quero usar ele como comando. Então, para a maioria desses comandos que eu já mostrei para vocês, né, desses símbolos, para que eles apareçam como parte do texto, a gente usa o contrabarra, tá? Aqui o contrabarra, e aí o símbolo que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero usar o cifrão, eu vou usar assim. E aí, se eu recompilar, ele vai aparecer, tá? Gente, então aqui, ó, ele apareceu como parte do texto. Os únicos dois símbolos que não vão aparecer apenas com o contrabarra e o símbolo é o sobrescrito e o sobrescrito, tá? Então, no caso do sobrescrito, tá? Assim ele não vai aparecer. Aí a gente tem que escrever assim, contrabarra, esse símbolo, e os colchetes, tá? Não, os colchetes não, as chaves, desculpa. Então, é assim que ele vai aparecer, tá? O símbolozinho, tá? E a mesma coisa pro outro também. Opa, peraí que eu me confundi, tá? Não é o sobrescrito, ele não é assim, tá? O sobrescrito é normal, assim, contrabarra. O outro que tem que ser da mesma forma que nem o acento circunfleto, que é o tio, tá? Com as chaves. Então, por que tem que ser assim? Porque se a gente colocar só a contrabarra, ele vai considerar esses dois símbolos apenas como acentos, tá? Então, se eu quero que eles apareçam de fato, então, no texto, apenas o símbolo, é assim, tá bom? Então, por essa aula, acho que tá bom, pra gente não se estender muito. Então, na próxima aula, eu vou para os modificadores de texto e vou tentar também inserir espaçamento e capítulos, tentar ser mais breve para não me estender muito, tá? Então, de novo, obrigada pela participação. Até a próxima parte.